E aí, queridos, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre saúde mental e política. O que eu estou querendo falar hoje, né? Falar um pouco sobre a minha visão sobre política e sobre saúde mental. Ah, Primeiro, política é um assunto que tem uma dimensão atual e tem uma dimensão histórica. Normalmente, quem conhece bem a história, quem conhece bem a história da humanidade, quem se preocupa em ler bastante a história pregressa, as grandes civilizações, estudar grandes autores, estudar fatos que influenciaram tudo que tem acontecido até hoje, podem ter uma cultura melhor e compreender o que está acontecendo hoje. Eu não sou historiador, mas há um ditado que diz que a história sempre se repete, porque os hábitos humanos, as pretensões humanas de poder, as relações humanas, elas não diferem com relação ao tempo. Então, nós temos conflitos políticos em todas as partes do mundo que envolvem sempre ideologias, religiões, muitas vezes fatores econômicos, questões de honra, talvez, né? Invasão de território. Ah, e assim, quando uma pessoa tem bastante conhecimento de tudo, ela começa a poder entender assim qual é o papel dela na sociedade. E as lideranças políticas, elas têm uma grande responsabilidade no comando das nações, mas elas também têm um poder de influência muito grande na paz social. E todo cidadão, ele precisa estar muito bem preparado para ter um discernimento que coloque as paixões muitas vezes de lado e faça uma análise do que ele pode acrescentar e melhorar naquele momento político. E hoje na democracia a gente lida com voto, mas muitos governos saem de uma democracia para uma autocracia. E muitas autocracias, elas podem também voltar a ser democracias. Não existe nenhum governo, sistema político que seja perfeito. Existem sim consequências de uma ou outra opção. Muitas vezes o sistema democrático é muito mais demorado para se tomar decisões, o sistema mais autoritário é muito mais rápido, o sistema democrático, liberal, capitalista, muitas vezes pode gerar mais renda, mais desenvolvimento, como é comprovado pela economia mundial. E outros sistemas autoritários ou voltados mais para a parte social-democrática ou social, ou como se diria no passado, comunista, possui assim, uma estrutura mais rígida e um desenvolvimento industrial mais lento e muitas vezes mais centrado à produção dentro da esfera governamental. Bom, depois de pensar muito sobre todas essas coisas e entender um pouco sobre política, sobre produção, ter lido alguns livros, né, sobre o capital, sobre
a, a ética capitalista, sobre Weber, sobre Marx, sobre teoria do Estado, Hobbes, outros autores. O que resta para a gente é, dentro de uma esfera social, é observar, conversar, compreender e evitar ao máximo o conflito de ideias com pessoas que não são amigáveis, não são conhecidas. Eu vejo que muitas vezes querer convencer até um parente, né, sobre uma posição política não é saudável no longo prazo. A gente, muitas vezes, em família, consegue uma fórmula mais suave de se conversar, até bem-humorada de se falar sobre política, mas no ambiente universitário é sempre muito agressivo, né? Porque não são todas as pessoas que têm educação para conversar. Algumas ideologias também não resistem ao debate aprofundado, paciente, né? São mais impositivas, mais impositivos. E o que eu penso é que uma boa postura política é realmente participar através do voto, através do 1 a 1, conversando, né, sobre o que você acredita que seja melhor, e honestamente fazer o seu papel dentro da sociedade. Obviamente que em situações assim de extrema convulsão social, todo homem, toda mulher vai ser levada a escolher um lado, né? E você precisa saber exatamente que lado você vai escolher, e essa escolha vai determinar ações, né? O grande problema é que durante muitas revoluções as relações ficaram tão deterioradas que amigos entregaram amigos, né? Amigos acabaram deixando de ser amigos, e houve uma fratura muito grande em várias sociedades por conta desses debates políticos em situações de revolução, de extrema violência, né? Então, muitas vezes o aparato governamental, de polícia secreta, realizando prisões, desaparecimentos por denúncias. Isso foi muito comum na Cortina de Ferro, mas isso pode acontecer em qualquer democracia, porque existem níveis de democracia, né? Existem democracias bastante evoluídas, império da lei total, completo. Existem meio democracias e democracias bastante fracas. E, enfim, resumindo, o que eu acho é que é preciso ter um bom conhecimento histórico, a gente precisa ter uma boa noção com quem a gente está discutindo política. Por último, em situações extremas, estar bem preparados para assumir uma posição, porque não há como ficar neutro em situações extremas, né, como em revoluções e guerras, né? Isso é uma coisa muito séria. É isso que eu penso sobre ter uma boa psicologia a respeito de política. Por enquanto é isso. Um abraço.